Boa tarde, meu querido e minha querida. Quero te cumprimentar com a graça, com a paz e com o bem da parte de Jesus de Nazaré. Em tempos de coronavírus, em tempos de tanta voz ao mesmo tempo, em tempos de tanto barulho ao nosso redor, somente mesmo a boa mão do nosso Deus para trazer conforto, trazer paz e trazer um pouco de tranquilidade no meio desta pandemia, no meio desta esquizofrenia social que nós estamos vivendo, onde todo mundo está buscando estar com a razão, estar com a palavra, e somos eu e você que às vezes ficamos um pouco preocupados, como jogados de um lado para o outro. Parece que Deus não ouve nossas orações. Parece que a gente, a cada momento que ouve uma notícia, a gente esperando ter algo diferente, parece que a gente não recebe. E a esperança vai minando, vai diminuindo, e a nossa experiência com Deus, ela vai ficando esquecida, e cada vez menos eu e você conseguimos ouvir a voz dele. Então, pensando nisso, eu quero orar com você em primeiro lugar, e logo em seguida deixar uma pequena palavra, uma meditação acerca do maior milagre que o Mestre já fez. Jesus fez muitos milagres, mas tem um que é o ápice de todos eles, que de fato é a ressurreição de Lázaro. Se Jesus tivesse feito todos os milagres e não ressuscitado um homem como Lázaro, talvez o fato dele ser o Filho de Deus não ficasse tão evidenciado. Então, hoje eu quero te convidar a você meditar comigo. Abre a sua Bíblia no livro de João, deixe ela aberta. Mas antes disso, eu quero te convidar para orar comigo, meditar um pouquinho dentro, falar com ele lá dentro. Feche seus olhos. Sei que aí você que está me assistindo já está de noite. Estou tentando gravar num espaço que me traga um pouco mais de paz. Precisamos disso. Os irmãos sabem, moramos num sítio onde é o projeto, e esse aqui é um dos cantinhos onde eu mais prefiro ficar. Perto de um lago, perto de umas bananeiras, é onde eu consigo ouvir um pouquinho o próprio silêncio da minha alma, o próprio mais íntimo do meu coração, o próprio intimidade minha com Deus. É aquele momento onde só resta eu, você, ele, e juntos a gente acaba buscando um pouquinho mais dele. Então fala com ele. Pai querido, nessa tarde, Senhor, queremos colocar em tuas mãos as nossas vidas. Pai, eu quero aprender a confiar mais em Ti. Todos que estão orando comigo nesse momento, Pai, há muitas coisas em seus corações, muitos motivos, muitos barulhos dentro de nós. Senhor, tempos confusos que estamos vivendo, tempos de incertezas, mas a Tua palavra é a que nos garante, que nos traz paz, que nos traz tranquilidade, e é nela que eu quero me refugiar, Pai. Que nessa tarde, onde o povo do Senhor está reunido ainda, já à noite na casa deles, quero que a Tua boa mão entre dentro deste lar. Eu quero pedir que o Espírito Santo do Senhor ilumine a mente do Teu povo, Pai, para que o Senhor possa ministrar as nossas vidas. Que a vida de Lázaro seja apenas um exemplo para nós, que também o Senhor também está com as Tuas mãos sobre nós. E por mais que aos nossos olhos estejam tardando, por mais que para os nossos olhos ainda está demorando, como foi o caso das irmãs dele, nós sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas. E não nos deixe esquecer disso, Pai. Não nos deixe esquecer disso. Em nome de Jesus. Amém. Povo, quero te convidar para você abrir a Bíblia, a Tua palavra, a palavra do nosso Deus, no livro de João, a minha comigo lá no livro de João, capítulo 11. Quero conversar, eu quero de alguma forma te convidar para que você confie nessa palavra
como eu também tenho buscado. Quando eu olho para esse texto, eu fico um pouco feliz, se eu posso dizer, nesse tempo, porque eu vejo a forma como cada um olhou para aquele cenário. O texto, a morte de Lázaro, amigo de Jesus. A cena, suas irmãs, os judeus, os discípulos e o próprio Jesus. 4 perspectivas. Olhos vendo aquela cena de forma diferente. O contexto era o mesmo. O amigo de Jesus morreu. As irmãs que tanto ajudaram o mestre estavam aflitas. Os discípulos não queriam voltar para aquela terra, porque eles tinham sofrido, eles tinham apanhado, eles tinham sido perseguidos naquele contexto. Então, eu quero te convidar. 4 perspectivas sobre a vida desse texto. Eu quero te convidar para que você busque o centro da vontade de Deus no meio do caos. Quando tudo der errado, como aconteceu com Marta, Maria, Lázaro, os discípulos e os judeus, quando todo mundo viu um cenário armado, aprenda a confiar da forma como o mestre quer. Busque ter os olhos dele. Reaja não com a sua impulsividade. Somos humanos, fato, mas reaja segundo o Espírito que ele já nos deu. Deus está conosco, não nos abandonou. E eu quero te convidar nessa tarde para meditar comigo. Abriu? João capítulo 6, João capítulo 11, verso de 1 a 6. O texto diz assim, acompanha na sua Bíblia. Havia um homem chamado Lázaro. Ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com seus cabelos. Então, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Senhor, aquele que o Senhor ama está doente. Mandou um recado. E o texto já tinha dito do relacionamento dessas mulheres com o mestre. Ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus. Não acabará em morte, é para a glória de Deus. Para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã dela, Maria, e amava Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias aonde estava. Depois de ouvir todo o contexto, Jesus ainda permanece mais 2 dias. Bom, eu acredito que todos nós, vivemos momentos muito diferentes. Cada um de nós reage de uma forma diferente no meio dos problemas. E cada um de nós consegue ter um grau de confiança em Deus, que talvez seja reflexo da fé que nós já temos. Compartilhei com vocês uma das viagens que fiz com minha filha, a primeira viagem de avião dela, quando viajávamos para o Pará. Isadora, quando estávamos aterrissando ali no Rio de Janeiro, e quando no aeroporto Tom Jobim nós descíamos, o avião ele faz uma curva muito deitada, se eu posso dizer. E você dá para ver todo o oceano, todo o mar, né? A Baía de Guanabara, melhor dizendo. E a Isadora morreu de medo naquele momento. A Isadora me abraçou e perguntou, né? Pai, é como se eu não estivesse vendo o que estivesse acontecendo. E eu falei para ela: fica tranquilo, filha. Aqui é seguro. Papai do céu está com a gente. A Isadora, ela assustou quando viu aquela cena, porque ela viu a Baía de Guanabara debaixo dos olhos dela e o avião em curva.
Mas rapidamente ela se apega a mim, ela deu a mão a mim. E eu ao piloto, que sobretudo estava sob controle. Mas ainda a minha fé em Deus, aquilo era só mais uma curva de tantas que o avião já tinha feito, e não era a minha primeira vez que voava. Eu quero que você entenda que a minha filha teve uma reação quando teve medo. E eu e você também temos reações quando nós temos medo. E o fato nesse texto é que Marta, Maria, os discípulos e o Mestre Jesus também teve uma reação. Mas o fato era o mesmo. O que mudou? Quais são as perguntas que eu e você podemos responder? Cada um viu a morte de Jesus nesse texto de forma diferente. Cada um viu a morte de Lázaro, melhor dizendo, de forma diferente. Cada um reagiu baseado naquilo que tinha de experiência. Os discípulos com medo, não queriam voltar para lá. Marta e Maria, de uma forma que, até mesmo do ponto de vista racional, ela não confiava. Ao ponto que confiava em Jesus, a fé entrava em conflito. Mas à frente nós vamos perceber isso. E o Mestre me surpreende chorando a morte do seu amigo. O que eu quero que você entenda é que existem visões diferentes do mesmo problema. Sobretudo, o Mestre não nos deixa só. Sobretudo, ele não nos permitiu passar por essas circunstâncias sozinho. Como já disse, ele está conosco. Ele não abandonou nem a mim, nem a você. Cada um olhava para essa cena em uma perspectiva diferente. Eu quero convidar você a olhar aos olhos de Jesus. O que Jesus via quando recebeu a notícia? A casa de Marta e Maria era uma casa comum para o Mestre. Eram amigos, eram pessoas próximas a ele. Marta, Maria, Lázaro. Já era um local onde Jesus se sentia bem. E Jesus já esteve lá em outros momentos. Por isso que quando eles se direcionam a Jesus, por isso que quando ela se refere a Jesus, ela fala do seu amigo. Ela dá um tom de intimidade, de pessoalidade. Ela dá um tom como se fosse algo próximo, alguém próximo de Jesus. E o Mestre sabia disso. O próprio João, capítulo 11, verso 3, se você perceber, você vê esse tom de pessoalidade. As duas irmãs mandaram dizer a Jesus: Senhor, o seu querido amigo está doente. Cada um dessa cena tinha experiências diferentes com Jesus. Cada um desses, tanto Jesus, quanto Marta, quanto Lázaro, quanto Maria, e até mesmo os discípulos, e até mesmo os judeus, que mais tarde vão aparecer, todos eles tinham experiência. Mas João deixa bem claro que Jesus amava cada uma dessas pessoas. E existia uma expectativa de que Jesus pudesse chegar naquele momento antes da morte. Porque a palavra que a irmã usa é: ele está doente. E todo mundo tinha aquela esperança de que o Mestre está chegando e o Mestre vai salvá-lo, o Mestre vai curá-lo. Eu e você conhecemos a história. Não é isso que acontece. Porque Jesus não vê a circunstância com os nossos olhos. Jesus não corresponde à minha e à sua expectativa, porque a vontade dele é diferente da nossa. A visão que ele tem do nosso problema é muito diferente. Quiçá, ainda quero salientar, que aquilo que para nós é problema, para ele é uma estrutura aonde ele nos aperfeiçoa. Para nós, onde é dor, para ele é um instrumento de aperfeiçoamento, de santidade, de transformação. Está nos lapidando. É isso que eu quero que você entenda. A visão que Jesus tinha com a morte de Lázaro, ou com a doença até esse momento, ou a enfermidade, não tinha nada a ver com aquilo que eu e você olhamos. Talvez eu e você estamos olhando para esse cenário que nós estamos tentando responder. Falando: Senhor, por que o Senhor demora em resolver tudo isso? Porque se você não fez esses questionamentos, eu sou muito honesto em dizer sim, eu já fiz.
Por que Ele permite? 2 meses. Empresas que não sei se abrirão mais. Fé de muitas ovelhas estão abaladas. Jovens que estão sendo levados pelo inimigo nesse tempo. E a minha pergunta todos os dias com Deus, Senhor, até quando isso tudo vai perdurar? Até quando eu vou tentar responder isso, Senhor? Eu não consigo, eu não tenho respostas para isso. Eu não tenho estrutura emocional para isso. Senhor, eu não sei aonde isso vai levar, aonde isso vai chegar. É doloroso para mim, enquanto pastor, ouvir de uma ovelha que está tendo dificuldades com a família, porque não sabe se vai conseguir sustentá-los, porque o trabalho acabou. Mas mesmo assim, eu tenho que mostrar que a forma como Jesus vê o nosso cenário não é a forma como eu e você olhamos. E então eu quero aproveitar esse canal, esse ambiente, para que você entenda isso. As irmãs olharam para a morte do irmão numa perspectiva de que acabou. Mas Jesus falou que não era para a morte, era para a glória dele, era para a glória do nome dele. A história provou isso. É por isso que eu disse no início que esse texto, o fato de Jesus ter ressuscitado a vida de Lázaro, se ele não tivesse feito isso, toda a deidade dele poderia ser desconstruída, todo o poderio dele poderia ser desconstruído, porque do que adiantaria todos os milagres se ele não poderia ressuscitar um homem? Então, como ele ressuscitaria a si? E Jesus nos surpreende, dizendo que os nossos problemas são pontuais, são momentâneos, são temporários. O principal problema que ele já resolveu foi a morte. Ressurreição, para nos dar vida, confiança. Eu quero te levar nessa tarde, melhor, à noite, você que está me assistindo, a ter confiança no Mestre. Talvez, na perspectiva de ninguém ali, conseguia encontrar uma explicação. Ninguém. Mas para o Mestre, sim, ele encontrava um propósito. A glória dele, a glória de Deus. Ninguém gosta de sofrer. Mas às vezes, eu e você aprendemos a suportar alguns momentos que vivemos porque a gente sabe o fim. Ninguém gosta de sofrer, é fato. Hoje mesmo, no projeto, foi um dia muito doloroso, né? Um dos nossos alunos, cansado porque é doloroso lutar contra o pecado, é doloroso reconstruir uma vida, é doloroso recomeçar. E aí, depois de várias conversas com outras pessoas, no final, uma das nossas conversas eu falei: filho, tenho mania, tenho o hábito de chamá-los de filho, vale a pena. Falei: olha no final, como que você quer sair daqui? Como você deseja voltar para a vida? Como? É a mesma pergunta que eu quero que você entenda. Olha para o final. Antes, eu preguei uma palavra com vocês. É melhor o fim das coisas do que o começo. A Bíblia é fantástica. Quando eu e você sabemos o propósito daquilo que sofremos, não é sofrimento. Não é. É alegria, é prazer, é realização. Me dê um exemplo, pastor. Parto. Monique acabou de ser mãe, uma das nossas ovelhas. Pergunte a ela. Toda a dor, todo o sofrimento da gestação, cada noite em claro porque não tinha posição para dormir, teve sentido. Teve sentido. Quando ela olha os olhos da Rebeca todos os dias, ela se alegra. Hoje eu olho para minha família e eu tenho falado com vocês. Hoje pela manhã, conversando com um amigo, uma ovelha, falava: Paulinho, é gostoso ser pai, né, mano? Sim, pastor.
Eu falei, eu não sei como que os casais não entendem que vale a pena sofrer em alguns momentos para ver o sorriso do filho. Família é algo de Deus, não? Eu quero que você entenda que o sofrimento com propósito é algo de Deus. Deus está nesse negócio. É a mesma forma quando eu e você nos preparamos para cuidar do corpo. Dói, mas é um sofrimento com propósito. Você sabe que o benefício, ele retorna. Como dissemos, o movimento é recíproco. Você sofre, mas ao mesmo tempo é abençoado. Por isso, eu quero te dizer, por mais que você não saiba o propósito de tudo isso, confie. Para Deus, Ele sabe. Ele está no controle de todas as coisas. O mestre não perdeu o controle disso que nós estamos vivendo. Não, ele não perdeu. Aprenda a confiar no mestre. Porém, ainda não conseguimos responder de uma forma tão simples. Que propósito é esse? Como Deus pode ter propósito no meio de um sofrimento mundial? Não é um momento de questionamento. Eu disse, é de confiança. Mas eu posso te dar alguns exemplos do que acontece. Posso te dar. Tudo isso está evidenciando o quão pequeno nós somos. Tudo o que aconteceu com Lázaro evidenciou o quão curto a vida é e quão poderoso o nosso mestre é. Os judeus tiveram a prova nas suas mãos. Esse é o mestre. Então eu preciso que você entenda isso. Um outro propósito, o poder que está em nós e o privilégio de ser participante de uma grande obra. Quantas pessoas se converteram através da vida e da história de Lázaro? Pergunte a você, como esse texto de João salvou muitas vidas para o Mestre. É isso que eu quero que você entenda. Por mais que a gente não compreenda, há propósitos. Existe um propósito eterno, um plano eterno e que está em curso. Não questione os meios, não questione a forma, apenas confie. Eu estou aqui, exatamente onde eu estou, é à beira de um lago. Eu quero mostrar a cena para vocês, não? Olha ao meu redor. Tá vendo? Junto com eles, tem alguns passarinhos na árvore. Junto com eles, algumas maritacas acabaram de chegar nas árvores por aqui. Confiam. Não falta alimento, não faltam casa, não falta cuidado da parte de Deus. Porque tem um propósito em tudo. Aprenda a confiar. É o que eu quero que você entenda nessa noite. Aprenda a confiar. Por mais que eu e você não consigamos explicar, Deus está no controle de tudo. O texto é muito claro. A doença do amigo Lázaro não era para a morte, era para a glória. Mas só conseguem enxergar isso aqueles que confiam no Mestre. Isaías capítulo 64, verso 4, ensina parte disso. Desde os tempos antigos, ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu e olho nenhum viu um Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Que trabalha para aqueles que nele esperam. Não tenha dúvidas. Deus trabalha para todos que esperam nele. Sofrimento? Momentâneo. Faça como os animais, as aves. Confie.
Não andeis ansiosos por coisa alguma, quanto que a vez de comer, de beber, de vestir. Nossa vida não é mais preciosa de qualquer uma dessas coisas. Hoje eu quero só dar uma introdução sobre a vida de Lázaro, que a visão que o mestre tinha, que aquele cenário, quando Jesus olhou, é muito diferente do que Marta, Maria, Lázaro, os judeus e os discípulos. Muito diferente. E assim também o que eu e você estamos vivendo. Eu vejo muitas pessoas reagindo de forma diferente. Algumas pessoas estão aproveitando esse momento para se aproximar do mestre, mergulhando mais na intimidade com ele, tendo mais momentos de silêncio, mais confiança. E outros não. Outros acelerados, aflitos, desesperados. Aprenda a confiar. Calme teu coração. Eu tenho que admitir para cada um de vocês. Fé e realidade vai ser eternamente uma dualidade muito grande. É algo que não encaixa. Fé, realidade. A mente humana não consegue entender. É algo realmente antagônico, separado, diferente. Mas entenda uma coisa, só basta confiar nele. Não olhe com os olhos humanos, olhe com os olhos dele. E você aprende a olhar com os olhos do mestre quando você dobra os seus joelhos. Dobre, confie nele. Isso fica um pouco claro quando você olha a vida dos discípulos. Se você olhar para o texto, olha para o texto. Terminando o verso 7 e o verso 16, ao 16. Diz assim: Depois ele disse aos discípulos: Vamos voltar para a Judéia. Estes disseram: Mestre, há pouco os judeus tentaram apedrejar, e assim mesmo vais voltar para lá? Jesus, depois de ouvir a notícia, dizendo para eles se prepararem que eles retornariam para lá. E o que tinha na mente dos discípulos era sofrimento, perseguição. Tentaram apedrejá-los, tentaram persegui-los. E a história se segue no verso 9. Jesus respondeu: O dia não tem 12 horas? Quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz deste mundo. Quando anda de noite, tropeça, pois nele não há luz. Depois de dizer isso, ele prosseguiu dizendo-lhes: Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. Seus discípulos responderam: Senhor, se ele dorme, vai melhorar. Jesus tinha falado da sua morte, mas os discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente do sono. Então lhes disse claramente: Lázaro morreu. Verso 15. E para o bem de vocês, estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam. Estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam. Mas vamos até ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: Vamos também morrermos com ele. Eu vejo aqui a histeria. Eu vejo aqui a falta de visão. Estavam com o mestre, mas não confiavam. Nós vamos voltar e vamos morrer com o mestre. Não! Não era para a morte, era para a vida. Ele já tinha dito. E quantas experiências até ali. Entenda, não haja como os discípulos. É uma outra forma de ver essa história. Eles estavam com medo porque, ora, antes tinham passado por um momento de sofrimento ali. Mas perceba, assim como mais tarde, aqueles discípulos a caminho de Emaús estavam caminhando com Jesus e também não perceberam que era o mestre, esses discípulos estavam com o mestre e não perceberam. Por mais que o mar se revolte, Deus está conosco.
confiança. Confiança. Não tenha dúvida disso. Eu quero ir um pouquinho mais longe ainda hoje. Perceba que quando os discípulos falam para o mestre, mestre, antes eles tentavam te apedrejar e o Senhor quer voltar para lá. Perceba que essa frase dos discípulos deixa no ar uma outra visão que com certeza estava no coração das irmãs. Se os discípulos viram que o mestre tinha sido quase apedrejado, as irmãs também. E a demora em Jesus de voltar para lá, com certeza também poderia ter um fio de que o mestre não queria passar por aquilo. Entende? Não duvide que o nosso Salvador, Senhor, está no controle. Não duvide de que o nosso Senhor Jesus Cristo controla todas as coisas pela palavra do seu poder. Ele é supremo, Ele é soberano. Não duvide. Aprenda. Aprenda a confiar. Nosso Mestre está no controle. Você está me acompanhando e está percebendo. Está ficando a noite. O sol está indo embora. Mas um dia está se findando. A lua, daqui a pouco, é percebida por nós. Deus, Ele faz isso com pouco esforço, simplesmente pela palavra do seu poder. Então não tenha dúvidas. O problema, a dor, o sofrimento é inerente à vida do ser humano. É algo que nós vamos viver. O Mestre já tinha dito isso para cada um de nós. O que muda é a forma como a gente reage a ele. Eu quero que você ore comigo, aprendendo a confiar mais no Mestre. Amanhã eu quero continuar essa conversa com você. Talvez percebendo as reações que Marta teve, que Maria teve, e até mesmo os judeus lá na frente. Por hoje, eu quero que você perceba a forma como Jesus olhou. Ele não vê o problema como nós vemos. E não veja como os discípulos, que estavam com medo pelas impressões do passado. Não. Muito pelo contrário. Olhe com os olhos de Cristo, que o nosso Mestre está no controle de todas as coisas. Nada foge à realidade dele. Como eu já disse há uns dias atrás, uma frase de Billy Graham: fique tranquilo, eu li as últimas páginas da Bíblia, ele venceu. Sim, ele venceu. Vamos orar? Pai, eu te agradeço, Senhor, por mais um dia que o Senhor concede a nós. Coloque em tuas mãos, Senhor, cada vida que esteja orando comigo nesse momento, cada família, cada lar. Pai, tenha misericórdia de nós. Somos pequenos, Senhor, falhos, imperfeitos, duvidosos. Somos iguais a tantos do passado, Pai, que também duvidaram. O Senhor, a todo instante, nos dá exemplo. A todo instante o Senhor nos dá testemunho de que está conosco. Os céus proclamam a glória do Senhor. O firmamento anuncia a obra das suas mãos. O sol se pondo por si só para nós já é algo que deveria evidenciar a nossa fé. Mas não. A gente titubeia, Pai. Perdoe nossos pecados, Senhor, mais uma vez. Por isso, cada um que esteja orando comigo, Senhor, nesse momento, o Espírito Santo do Senhor, console, conforte, renove as forças. Tantos enfermos, Senhor. A mãe do nosso querido irmão Flávio, seja com ela, Pai, naquele hospital. Irmã Vânia, que já está em casa, seja com ela, Senhor. Irmã Imaculada, que também sente dores emocionais e no corpo, seja com ela, Pai. Irmã Elina, Senhor, lutando todos os dias para manter uma vida emocional sadia, seja com ela.
irmã Cecília, irmão Jeová, irmão Rubens. Senhor, são os meus idosos, são aqueles que o Senhor me deu para cuidar. Sustente a fé desse povo, Pai. Irmã Dalva, sustente a fé. Seja com a vida do irmão Cristóvão, Senhor, que mesmo ainda em quarentena, luta para manter viva a chama dentro de si. Pai, minha igreja, o povo que o Senhor me deu para cuidar, tenha misericórdia de cada um deles. Os pais de famílias que estão com medo por conta de tudo isso, substitua o medo pela fé, confiança em Cristo. Em nome de Jesus, Pai. A vida dos jovens, crianças, tantas crianças, Senhor, que estão vivendo momentos de dores emocionais. Os comportamentos delas estão mudando, porque a rotina mudou. Tantos os relatos das minhas ovelhas. Seja com elas, Pai. Dê sabedoria às mães, dê sabedoria aos pais, ensine-os, assim como o Senhor também tem me ensinado a cada dia. Pai, coloque em tuas mãos a vida desses governantes. Em nome de Jesus, toque. Continue colocando o dedo em tudo isso, Pai. Solucione tudo isso para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus, ensina-nos a confiar mais em Ti, Pai. Coloca a minha vida em Tuas mãos. A vida da minha família, da minha cidade, do meu país. Até o dia do Senhor voltar para nos buscar, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Povo, noite linda. Tá aqui. Noite linda. Queria ficar com você para você ver o sol se pondo. Olha para tudo isso como uma demonstração de que o Mestre está conosco. Amanhã quero conversar com você um pouquinho ainda sobre essa outra parte do texto. Mas pelo menos por hoje, deite daqui a pouco confiando da forma como o Mestre confiava quando ouviu toda a notícia. Daqui a 2 dias eu vou voltar, porque eu sei. O Mestre sabe, ele está com um propósito, ele tem propósito em todas as coisas. Não questione, confie. E você? Que o Mestre sustente a tua fé, renove sua esperança. E aqui fica um abraço do seu amigo, do seu pastor, como digo em alguns momentos, servo. Que Deus te abençoe. Que a graça, a paz e o bem da parte de Jesus de Nazaré, que as doces consolações do Espírito Santo, que o amor dele, Deus, nosso Pai, seja contigo, hoje e sempre. Amém. Amém e amém.